Nessa aula nós vamos falar de magnetismo nos sólidos. Então, um resumo da última aula. Na última aula a gente estudou uma classe de materiais, que são materiais que não possuem magnetização espontânea. Então eles só apresentam magnetização ao ser aplicado um campo magnético externo sobre eles. E a gente viu que a gente pode separar esses materiais em duas categorias. Tem os materiais diamagnéticos, que são materiais que quando você aplica o campo magnético, isso induz uma magnetização oposta ao campo magnético, ou seja, em sentido oposto ao campo magnético aplicado. E tem os materiais paramagnéticos, nos quais o campo magnético gera uma magnetização no seu sistema que é paralela e no mesmo sentido que o campo magnético externo aplicado. O que a gente viu na aula passada, o resumo do que a gente viu, é que a gente pode remontar a origem diamagnética ou paramagnética dos materiais, vendo como que é composto esse material. Então, se o material tiver átomos ou moléculas que na ausência de campo magnético não tem um momento de polo magnético nenhum, então cada um desses átomos na ausência de campo tem o μ igual a zero, momento de polo magnético nulo, quando eu ligo o campo magnético eu induzo o dipolo magnético em cada um desses átomos. E aí, nesse caso, como a gente viu na aula passada, esse momento de polo magnético induzido é oposto ao campo magnético. Essa é a origem microscópica aí do comportamento diamagnético. Já o paramagneto é o contrário. Se você olhar ele microscopicamente, você vai ver que ele é composto por momentinhos de polo magnético já, que para campo nulo estão desorientados, estão orientados aleatoriamente. De maneira que quando você soma um momento de polo magnético todo mundo da amostra, isso acaba dando uma magnetização total que é nula. No entanto, quando você aplica o campo magnético externo, o que acontece é que você vai agora reorientar esse dipolo. Vai ter um torque em cada um desses dipolinhos que vai fazer com que eles se orientem com o campo magnético externo. Esse desenho aqui está temperatura nula, né? Senão a agitação térmica vai fazer com que não fique perfeitamente alinhado assim. E a gente aprendeu a calcular na aula passada como é que fica. Nota que sempre, quer dizer, não é que no caso paramagnético, aqui também, o campo magnético também induz um pouquinho um momento de dipolo magnético contrário, e sempre que você tem um comportamento paramagnético, você também tem ali dentro um pouquinho de diamagnetismo. Mas como a gente viu na aula passada, em geral, quando isso acontece, o diamagnetismo é bem mais fraco do que o paramagnetismo. Então, quando tiver dipolo magnético livre, o que vai acontecer é que a resposta do material como um todo vai ser paramagnético. Então, esse é o extrato geral, e claro que tem uma outra classe super importante, que são os materiais que apresentam espontaneamente magnetismo, que a gente vai lidar um pouquinho mais para frente no curso. Mas antes disso, agora que a gente aprendeu uma análise mais microscópica da origem de cada uma dessas respostas, a gente pode perguntar o que determina se o material vai ter ou não a campo nulo antes de polo magnético. O que determina se a gente está nessa situação ou nessa situação daqui. E aí, uma primeira análise que a gente poderia fazer isso seria pensar em nível atômico, usando lá as chamadas regras de Runde que vocês aprendem no ensino médio. As regras de Runde, elas ensinam como que você vai preenchendo os níveis de energia atômico conforme você vai acrescentando elétron. Então, o que vocês aprendem lá no ensino médio, imagina que esteja aqui, a gente está olhando o orbital P, que tem 3 níveis de energia, né? Você pode ter a projeção em Z do M como sendo menos 1, 0 ou 1, né? Como vocês aprendem lá no curso de quântica, como vocês viram lá no ensino médio. Imagina que você tem que botar 2 elétrons nesse sistema. Você botou o primeiro aqui e agora você vai botar o segundo elétron. Você aprende lá no ensino médio já que você deve botar o segundo elétron paralelo ao primeiro, certo? Você botou o primeiro spin para cima, vai botar o segundo spin para cima também. E se você tiver que botar um terceiro, você vai botar o terceiro também para cima. E só depois é que você começa a botar os elétrons com o spin ao contrário. Então você vê que essa regra de Runde, ela tá ajudando o material a ter uma resposta magnética, né? Porque quando eu boto 2 elétrons, eu poderia botar um spin para cima e um spin para baixo e ficar sem momento de polo magnético total nenhum. No entanto, a regra de Runde está mandando botar eles paralelos. E no curso de quântica vocês devem ter tido uma intuição de por que a regra de Runde funciona. Só para fazer uma breve revisão, a ideia é que botar os spins paralelos, mais rigoroso é falar que na verdade estou botando a parte espinorial da função de onda como sendo simétrica. Como os elétrons são férmions, a função de onda total tem que ser antissimétrica. Portanto, a parte orbital, quando você bota os spins paralelos, a parte orbital está ficando antissimétrica. Mas se a parte orbital fica antissimétrica, isso significa que a parte orbital, vamos escrever ela como sendo um psi de R1 R2. Tá? Onde R1 e R2 aqui são as posições do elétron 1 e 2. Se essa função orbital é antissimétrica, isso significa que trocar o R1 com R2 vai me dar um sinal menos na função de onda. Então, em particular, se R1 for igual a R2, a função vai ficar igual a menos ela, então, portanto, tem que ser zero. Então, o que acontece é o seguinte, quando a função de onda orbital é antissimétrica, os elétrons se evitam. Isso está representado aqui por essa cavadinha aqui. Então, o que vai acontecer é que
a probabilidade dos elétrons estarem próximos entre si, ela fica pequena. Eles não podem, vai ter um nó na posição em que elas estão juntas, né? Quando uma estiver na mesma posição que a outra. E isso, energeticamente, faz com que você reduza a repulsão eletrostática entre os elétrons. Então, lembra que todos esses níveis aqui, né, na ausência de campo, eles têm a mesma energia. Ou seja, o orbital P ele corresponde a um nível com 3 níveis diferentes degenerados com a mesma energia. E aí, portanto, quer dizer, custa a mesma energia você botar o segundo elétron nessa mesma caixinha ou na caixinha do lado. Só que na caixinha do lado você pode botar ele com o spin para cima. Botar com o spin para cima faz com que ele evite o outro orbitalmente, ou seja, faz com que você reduza a repulsão eletrostática. Então é energeticamente favorável você colocar os spins paralelos. Essa é a intuição física. Então, quer dizer, essa intuição física faz com que a regra de Hund ela seja favorável a que os materiais tenham resposta paramagnética. Então você poderia olhar para isso e dizer assim, pô, beleza, tem um critério agora imediato e simples para dizer se o material é paramagnético ou não. Olha para o átomo, preenche lá os níveis de energia usando a regra de Hund, e se você tiver spin desemparelhado, você vai ter um momento de polo magnético local ali, que, portanto, vai dar uma resposta paramagnética ao material. Tá? Essa seria a intuição. Então seria muito fácil, né? É fácil a gente encontrar átomos com momento de polo magnético não nulo. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que tem que tomar muito cuidado. Não pode olhar só para os átomos, tá? Ou seja, você poderia prever várias coisas que estão em contradição com o que se observa. Então, isso aqui é uma tabela periódica colorida de acordo com a resposta magnética dos materiais. Isso é a temperatura ambiente, esse código de cores aqui. Então, você vê que alguns materiais têm uma resposta magnética espontânea, a gente ainda não estudou isso, que essencialmente são esses 4 materiais, ferro, cobalto, níquel e cromo. Tá? 3 deles são ferromagnéticos e o outro é antiferromagnético, a gente vai aprender melhor o que significa isso daqui a pouco. Mas com relação ao resto, a aula passada e essa até agora, a gente está mais preocupado com esses materiais aqui, que não têm resposta espontânea magnética. Pô, olha como a nossa regrinha anterior está furada. Porque, olha para o magnésio. A família do A, ela tem o orbital S totalmente preenchido. Então você espera que ela não tenha nenhum elétron desemparelhado. Então você espera uma resposta diamagnética. Na verdade, toda a família, exceto o berílio, é paramagnético. Como é que pode? Como é que pode você ter camada cheia e ser paramagnético? Como é que pode, se você olhar aqui para o nitrogênio está aqui na família 5A, né? Então, se você olhar para o nitrogênio, ele vai ter elétrons desemparelhados. Então, como é que pode você ter uma camada incompleta e esse material ter uma resposta diamagnética, que eu tenho ilustrado aqui? Não só o nitrogênio, toda essa família 5A. Como é que pode acontecer? Então, a nossa regra ela parece ter mais exceção do que confirmações. E, na verdade, então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é olhar átomo a átomo é absurdo. Você não pode fazer isso. Você tem que olhar para o material. Você não pode olhar apenas para o átomo. Porque os materiais eles não são compostos apenas pelos átomos soltos. Então, por exemplo, você tem os gases nobres, ou seja, esses gases nobres eles já estão satisfeitos, a regra do octeto deles já está satisfeita com átomos sozinhos, não precisa se combinar. Então, de fato, aqui, esses caras, os gases nobres, posso pensar que um gás formado pelos gases nobres ele vai ser formado só por vários átomos isolados, e aí, realmente, são átomos que têm a camada totalmente preenchida e são diamagnéticos, ok. Mas para o restante da tabela periódica, você não acha um gás de nitrogênio que é formado por átomos de nitrogênio sozinho. Porque justamente o nitrogênio ele quer se combinar através de ligações químicas. É isso que a gente vê lá desde o ensino médio. Então a gente vai ter que analisar isso um pouquinho melhor. E aí a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que as ligações químicas, elas na verdade elas são feitas justamente de maneira em geral você preencher a camada, o que faz com as camadas eletrônicas. Então, isso faz com que os números diamagnéticos sejam menores do que você poderia esperar se você olhasse só para a configuração dos átomos. Um exemplo é o NaCl, quer dizer, quando você combina o cloreto de sódio, esse cara daqui tem um elétron desemparelhado, esse cara daqui tem um elétron desemparelhado, mas eles se combinam de uma maneira justamente você não tem elétrons livres nesse material, de maneira que você preenche todas as camadas aqui e você tem um material que é diamagnético. Então, o cloreto de sódio é diamagnético. O gás de nitrogênio, por exemplo, o que acontece no gás de nitrogênio? O N2, o gás de nitrogênio ele é formado por moléculas de N2, que aí o nitrogênio faz ligação covalente com o outro, eles compartilham os elétrons de maneira a poder chegar numa situação estável energeticamente. E aí quando você fala em molécula, como vocês devem ter visto um pouquinho no curso de quântica, você tem que falar nos níveis de energia dos orbitais moleculares, né?
E aí quando a gente olha o orbital molecular, então isso aqui seria o nitrogênio sozinho, né? Então o nitrogênio sozinho ele teria aqui um orbital S totalmente preenchido e ele teria aqui 3 elétrons no orbital P, que estão muito próximos de energia. Na verdade, na ausência de campo vai ser rigorosamente degenerado. Então eles seriam 3 spins paralelozinhos assim. Agora, se você combina um nitrogênio com outro nitrogênio, que está aqui, o mesmo desenho aqui para a direita, o que acontece é que agora esses níveis de energia vão se deslocar. A gente viu isso várias vezes ao longo do curso acontecendo. Então o que vai acontecer é que agora vai splitar esse nível de energia em um nível mais baixo, aqui um orbital ligante e um antiligante. Então inicialmente, quer dizer, esses elétrons do nitrogênio que estavam aqui no S vão preencher totalmente esses orbitais moleculares, que em geral são representados por letras gregas. Então esse aqui é o orbital S de um átomo, só o orbital molecular aqui vai ser um sigma. E esse U e G separa o ímpar. Isso vocês veem lá em física atômica. Quem fez física atômica vai ter visto esse... Mas aquilo a gente não vai precisar. Tudo que eu quero chamar a atenção é que quando você combina aqui o átomo de hidrogênio, os elétrons que estavam na camada S vão preencher completamente esses orbitais moleculares aqui. Já estavam na camada P, o que vai acontecer é que eles agora vão preencher esses orbitais moleculares completamente. Eu vou ficar sem nenhum dipolo magnético. Então, assim, você poderia perguntar a mesma coisa que antes. Ué, tem orbitais livres aqui em cima. Não seria vantajoso energeticamente eu botar o spin, em vez de botar esse spin para baixo aqui, eu botar um spin para cima aqui, de maneira que eu fico com um nó na função de onda orbital? Aquele argumento que eu usei para Hund, para um átomo, não vale para uma molécula? E aí é interessante ver que não vai valer em geral. E a razão são duas. Primeiro porque você pode até ter um ganho energético ao colocar assim, porque reduz a energia eletrostática colombiana. Beleza, isso é verdade. Só que você tem esse ganho energético, mas por outro lado você tem que pagar essa energia a mais que você coloca, que é muito grande. Essa diferença de energias é grande, tipicamente, né? E aí isso faz com que... Isso aqui é a ordem de elétron-volts. Então, a energia que você ganharia por reduzir a energia de repulsão eletrostática não é suficiente para compensar a energia a mais que você tem que pagar. Tá? Além disso, nota que quando você tem um átomo, evitar que os elétrons fiquem próximos entre si te reduz a sua energia eletrostática mais do que no caso da molécula. Porque no caso da molécula, os elétrons já estão mais espalhados, eles já têm mais região para andar. Eles já ficam menos tempo próximo. Então, botar uma função de onda orbital antissimétrica reduz menos a energia eletrostática do que reduziria no caso atômico. Então, no caso molecular, em geral, essa intuição não funciona. Quando você combina as moléculas, o que acontece é que quando você combina os átomos para formar uma molécula, em geral, você obtém uma molécula diatômica. E é isso que a nossa tabela periódica aqui está mostrando, né? Ou seja, o N2 aqui, o flúor 2, todos eles aqui vão ter um comportamento que é um comportamento diamagnético. Aí nessa ilha aqui imensa de diamagnéticos tem um oxigênio que é paramagnético. Como é que pode isso? A gente também pode ver isso pelo orbital molecular que a gente está analisando. O que vai acontecer no oxigênio? No oxigênio, o oxigênio vai ter agora um elétron a mais do que o nitrogênio. Então o que acontece agora é que se você tiver o oxigênio sozinho, você vai ter aqui 2 elétrons desemparelhados, mas quando você combina eles, nota que você tem 2 orbitais de energia que têm a mesma energia. 2 orbitais moleculares aqui que têm a mesma energia, que é o πx e o πy. E aí, cara, se você vai botar 2 elétrons nele, nota que é o que sobra, né? Porque pro nitrogênio a gente tinha preenchido totalmente até aqui. O oxigênio você vai ganhar mais um elétron de cada átomo. Você vai ganhar mais um elétron de cada átomo, você vai ganhar mais 2 elétrons. Só que agora esses níveis de energia estão no mesmo nível de energia. Então, mesmo que o seu ganho eletrostático não seja muito grande, pô, você ganhou alguma coisa e não pagou nada para botar o elétron no outro orbital. Então, o material apresentar espontaneamente uma resposta magnética, em especial no caso das moléculas, tem um papel central desempenhado pela degenerescência. E isso tem efeitos práticos no nosso dia a dia totalmente absurdos, porque o oxigênio molecular acaba sendo uma das únicas substâncias que se apresenta num estado de tripleto, em que os spins estão paralelos entre si. Então isso faz com que ele seja um material muito pouco reativo, porque para você se combinar com outros elementos, tipicamente os elementos vão estar no singleto. E aí, por regra de seleção, isso é super improvável que aconteça. Então, o oxigênio molecular, na forma mais habitual que a gente encontra, ele, por causa dessa degenerescência, por causa disso, ele tem uma resposta paramagnética que significa, microscopicamente, que ele está no estado de tripleto. E ele se combina pouco. E isso é fundamental para entender processos como o da combustão, que são super importantes no nosso dia a dia.
Então, o gás molecular de oxigênio é uma exceção. Mas aí você poderia perguntar o seguinte, ué, se o oxigênio é uma exceção, por que o enxofre não é? O enxofre tem mais ou menos aí a mesma estrutura atômica, né? Quer dizer, tá na mesma família, tudo bonitinho. E aí, novamente, tudo tem que ser analisado com cuidado. Por que eu olhei a molécula de O2? Porque quando você combina o oxigênio, a maneira mais usual que ele se apresenta pra gente, é na forma de dioxigênio, de uma molécula com 2 oxigênios. Não é a única, tem outras formas alotrópicas, você pode ter o ozônio, que é o O3 e tal, mas o O2 é muito comum. O enxofre, se você olhar o S2, ele de fato é paramagnético. Só que o di-enxofre é muito raro. Em geral, o enxofre se apresenta sob uma forma do octa-enxofre. E aí é totalmente diferente. Esse cara daqui vocês podem ver que é diamagnético. É complicada a análise, mas enfim. Fácil ver que não vale a análise que a gente fez no slide anterior. A análise do slide anterior era para dois átomos só. Então, o que eu quero chamar a atenção é que vocês têm que olhar toda essa discussão com muito cuidado, vendo qual é a estrutura do material que vocês têm. E o que eu quero chamar a atenção é, quando você tem materiais que não possuem... quando você tem materiais que a estrutura deles é fornecida microscopicamente com base em ligações químicas entre os átomos, as ligações químicas tendem a favorecer um comportamento diamagnético. É por isso que os cristais covalentes e iônicos e tal, em geral, eles são diamagnéticos na sua resposta a campos magnéticos externos. Tá? Agora, como é que a gente pode lidar com o caso oposto? Então a gente está vendo aqui que tem todo um extremo da tabela periódica que sobretudo, diamagnético. Algumas exceções notáveis aí, que a gente viu que tem a ver com degenerescências e tal. Agora, todo esse lado aqui, que é o lado metálico da tabela periódica, ele, salvo exceções, costuma ser paramagnético. Tá? E por que isso acontece? Como é que pode, se você tem uma camada cheia, você ter um material paramagnético? Então isso é o que a gente vai discutir na próxima aula, por que os metais em geral são paramagnéticos. A resposta curta é, novamente, você não pode olhar só para os níveis eletrônicos dos orbitais atômicos, você tem que olhar para como que o material se liga. E os metais, eles não se ligam por ligação covalente nem por ligação iônica. Eles possuem elétrons livres. Como eles têm elétrons livres, esses elétrons têm spin. Então, essa seria a origem aí, física, né, para um comportamento paramagnético dos metais. A gente vai explorar isso melhor na próxima parte dessa aula.